Se eu pegar gravar assim, será que dá pra... Deixa eu explicar isso. Tô gravando esse vídeo porque eu simplesmente desisti de procrastinar. Eu não aguento mais procrastinar, não aguento mais deixar para depois e nunca fazer as coisas. Então aqui estou eu, tentando, recomeçando mais uma vez, correr, sei lá, uma quinta vez. Falhei miseravelmente porque eu comecei a correr, me deu canelite, eu tô tentando caminhar agora. Vamos ver se eu consigo correr de novo. Mas a questão é essa. Tô também vencendo o medo da vergonha, porque tem várias pessoas passando e eu sou muito tímido, mas eu decidi que 2026 vai ser diferente. E eu não vou mais ficar travado, deixar de fazer as coisas por simples medo, vergonha e procrastinação. Então, tô começando do jeito que dá, da forma que dá. E é isso. Vamos ver se eu consigo bancar até o final dos 5 quilômetros. Já foram 3,5. Peraí. Good morning. É quando você fala, peraí, rapidinho em inglês. Eu tava pensando aqui, só que eu não consegui encontrar as palavras certas. Que eu pensei, vou tentar já falar em inglês. Eu vou te fazer uma pergunta e você, se possível, me responde ela em inglês com base no que a gente já viu aqui. Ok. Até a questão, por exemplo, mas aqui, eles não tem muita capa, mas se a gente for reparar, tu vê que os pedaços que eles pegam ali do próprio vídeo é com uma informação que, tipo, vai atrair a pessoa, né? Tipo, igual esse aqui dessa menina. Sabe que uma das metas também era começar a criar conteúdo? Então, já comecei, tipo assim, já estou iniciando gradativamente nesse ponto. Ah, tô muito animada essa questão das metas, que eu tô conseguindo, eu tô fazendo, aí, tipo assim, já apareceu coisa, fiquei tipo assim, não, tá, eu quero, mas no momento não, dá pra esperar, porque o prazo é até maio, junho, né? Hoje estamos em julho e esse vídeo foi gravado em janeiro. Como vocês viram no início do vídeo, né, que eu falei, cansei de procrastinar. Acabou que, no final das contas, eu procrastinei de novo e pra caraca, e tipo, muita coisa. Até por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tipo assim, agora, já de madrugada.
minha cara deve estar com um semblante de cansado, mas eu falei assim, cara, não vou deixar pra depois de novo, até porque é principalmente o título do vídeo, né? O início do vídeo. Eu não quis abandonar ele, então esse vídeo que vocês estão vendo agora, no momento que eu tô gravando isso aqui, eu estava editando ele. Mas eu não quis deixar esse projeto de lado, não quis, tipo, cancelar isso, porque eu acho que faz parte, sabe? Uma coisa que eu aprendi nesses anos de terapia que eu tenho feito. Uma coisa não, né? Aprendi várias, mas uma que me marcou muito, e a minha psicóloga falou bastante pra mim, é sobre como a nossa vida, ela tem altos e baixos, assim como é aquele batimento cardíaco do coração que fica na máquina. O batimento cardíaco, ele vai lá em cima e ele desce, ele vai lá em cima e ele desce, ele vai lá em cima, ele para um pouquinho aqui, ele desce, e assim por diante. Então a gente vê que ele não é uma linha, ele tem seus altos e ele tem seus baixos. Quando tá muito pacato, a gente sabe que tem algo errado, né? É porque ele não tem vida, ele não tem essas oscilações que a vida naturalmente tem, naturalmente exige da gente, né? Esse jogo aí de cintura, de ter que se reinventar, ter que resolver as coisas. Então, às vezes o procrastinar ele acaba fazendo um pouco parte do nosso dia a dia ali, por conta do acúmulo de coisas que a gente faz, por conta do tanto de coisas que a gente quer fazer e por causa dos altos e baixos que a vida tem. A questão é a gente ter essa coisa na cabeça de não se cobrar tanto do porquê eu não fiz aquilo, mas mudar pra, tipo assim, beleza, eu não fiz, mas o que eu posso fazer agora? Olhando pra essa questão de procrastinação, rotina, que é uma coisa que eu nunca tive muito. Nunca fui uma criança, tipo assim, de ter uma rotina de dormir cedo, ou de fazer isso, tal dia da semana, aquele outro dia eu faço isso. Enfim, nunca me adaptei muito bem à rotina. Apesar de ser uma coisa que eu gosto, que eu admiro muito, gente, eu sou fã de quem tem rotina estabelecida, tipo assim, de todos os dias fazer aquela coisa ali certinho, né? Eu ainda não consegui ter isso, eu tenho minha rotina hoje em dia, mas ela ainda assim é muito bagunçada, justamente por eu não ser assim, eu sempre busco pra poder entender melhor sobre. Inclusive, eu lembro de um vídeo que eu vi da Ana Carolina falando justamente sobre rotina. E ela falando sobre, não vou lembrar ao certo todas as palavras que ela utilizou, mas ela falando sobre a gente entender que a rotina, ela não é aquela quantidade de dias que você faz as coisas da maneira certa. Não é só você focar em quantos dias você faz exatamente a mesma coisa todos os dias, sem falhar, ininterruptamente. A questão é, a rotina é quando você tem ela tão bem estabelecida ali, você mudou o teu pensamento para aquilo, que quando você sai da rotina, quando você por algum motivo precisa desviar um pouco a rota, é o quão rápido você volta, né? Às vezes até mesmo você acaba fazendo deixando de fazer por correria do dia a dia, não é nem intencional, porque hoje eu tenho isso, mas você só acaba esquecendo. Mas a questão é você voltar para aquela rotina o quanto antes, saber para onde voltar, você saber como voltar, a maneira como voltar e o quão rápido você faz isso. A questão não é se você deixou de fazer ou não, mas é o que você vai fazer a partir do momento que você percebe, cara, não fiz, tipo, vamos, deixa eu fazer, deixa eu colocar em dia, deixa eu acertar isso aqui, né? E esse tempo, né, não só esses 6 meses que passaram, mas eu acho que uma construção de anos que eu tenho aprendido, principalmente na terapia, eu tenho entendido e eu quero trazer melhor num outro vídeo sobre isso, né, sobre quando as coisas saem um pouco dos eixos, mas essa questão de que realmente, né, nem tudo tá no nosso controle ali, cara, não deu certo, não fiz, mas beleza, o que que eu posso fazer pra poder voltar? Eu tive um problema de rins recentemente, mas não é devido a não beber água, porque eu sempre bebi muita água, muita água. Eu vou no médico agora pra entender melhor qual foi a causa disso. O negócio não é ficar olhando e, caramba, não bebi água o suficiente, mas, tipo assim, beleza, podia não beber água o suficiente, mas, tipo assim, já fui lá e comprei uma garrafa. Eu tô todo dia, já sei a quantidade que tem aqui, tem 600 ml, então eu sei quantas garrafas de água eu tenho que beber no dia pra eu poder bater minha meta de água e me tornar uma pessoa minimamente saudável, correr menos riscos. A questão quando você desanima da academia, né? Principalmente no início do vídeo, eu cheguei aqui falando sobre, né? Eu tava correndo, eu fui pra academia, eu comecei inglês, fiz ali minha terapia. Muitas coisas eu fui largando no meio do caminho, né? Algumas por necessidade, outras por realmente a correria do dia a dia. Eu fiquei muito tempo afastado da academia, voltei recentemente, e aí depois que eu voltei tive esse problema. Tive que dar uma pausa, e agora eu não voltei 100%, mas tô voltando aos poucos, então um dia sim, um dia não. Quando eu vou, eu faço um pouquinho, não pego tanto peso pesado quanto tava pegando, porque meu corpo desacostumou, então tem que ir aos poucos mesmo. Então o negócio não é a rotina, tipo assim, eu ter feito aquilo ininterruptamente, porque ainda houve essa questão de que eu de fato precisei parar, mas o quão rápido eu me habituei a pegar e voltar para aquilo, né? Aprender. Sabe, isso faz parte também dessa questão de quando a gente procrastina, minha visão, tá, gente? Porque eu ainda tô aprendendo sobre isso e o principal, né? O mais importante sobre esse canal aqui, esse vídeo ele tá sendo mais no flow do que aconteceu, do que eu fiz. Não falei muito sobre essa novidade de canal ainda, mas ainda tem muita coisa que eu não sei, que eu ainda tô aprendendo.
aprendendo, e eu vou compartilhar com vocês justamente o que eu for aprendendo, mudar, assim, o que eu perceber, eu venho e trago e falo de uma outra maneira. Então, eu não tenho um entendimento amplo, né, sobre a ideia da procrastinação, né, mas eu tenho algumas coisas, assim, que eu já aprendi, que eu já entendi, e que eu vou mudando, né, em relação a isso. E eu tava procrastinando muito, tipo, muito, muito, muito. Inclusive, é por isso que, como eu falei, eu devo estar com uma cara de cansado, talvez, porque eu vim de uma batida aí de trabalho. Eu tô cansado agora, mas eu já tava olhando pra esse vídeo que eu tava editando hoje, tipo assim, eu já editei ele há um tempo, e aí eu já refiz algumas edições, e a única coisa que tava faltando era justamente isso aqui, fechar, porque eu não consegui fazer na época. E aí depois eu falei, não vou largar esse vídeo, mas eu tenho que dar um fechamento. E aí eu fiquei tipo, cara, aquela coisa, não, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo. E eu não gravava, não gravava, ia ficando, ia ficando. E aí eu olhei hoje e falei, cara, não dá. Chega de procrastinar. De novo, cansei de procrastinar. Vou botar o título aqui. Cansei de procrastinar. E, tipo, eu vou gravar do jeito que dá pra gravar, do jeito que dá pra fazer, só pra começar, pra poder startar, né? A gente começa do jeito que tem que fazer e depois melhora. E é isso, é melhor do que a gente continuar travado no mesmo lugar, né? A ideia desse vídeo era justamente falar sobre novos hábitos que eu tinha para 2026, né? Sobre recomeços, falar sobre procrastinação, enfim, falar sobre tantas coisas. E eu acho que eu trouxe tudo um pouco, de uma forma um pouco nova, eu tô aprendendo como trazer isso por aqui. Alguns hábitos eu não consegui, ainda estou construindo, né? Outros ficaram um pouco perdidos, mas como eu falei, é tudo questão de reajuste que a gente vai tendo aí ao longo do tempo. Começar esse lugar aqui pra eu falar o que der na telha, o que eu tiver vontade, mostrar um pouco do meu dia a dia. Não sei se vocês vão gostar disso, mas eu gosto de compartilhar um pouco do que eu faço, um pouco do que eu entendo, um pouco da minha visão de mundo. Fazer isso aqui sempre foi um motivo de grande procrastinação, por preguiça, por a própria procrastinação, assim, tipo de, depois eu faço, por medo de como fazer, se eu ia fazer de forma certa, se as pessoas iriam gostar, né? Pode ser que nesse momento tenha só 2 pessoas assistindo, mas tem pessoas, audiência agora, mas daqui a um tempo serão mais pessoas. Se não for também, eu gosto de fazer isso, eu gosto de compartilhar, de falar um pouco sobre a minha visão de mundo, mas eu sempre ia procrastinando, eu sempre ia deixando tudo depois, coisas que eu já podia ter incluído na minha rotina para poder facilitar. Eu ia, será? Não sei o quê. Enfim, então esse é um novo hábito que eu quero para 2026, de fato, apesar de a gente já estar no meio do ano, mas eu acho que, como eu falei, né, o problema não é o que você não fez, mas a questão tá no que você vai fazer com o tempo que te resta, com o que tu tá vendo ali, tipo assim, caraca, me liguei aqui, então vou resolver logo isso. Eu quero criar conteúdo pra internet, né, então aqui pro canal do YouTube, pro Instagram, pro TikTok, me sigam lá nas outras redes sociais, aproveita para já se inscrever aqui no canal, se você não fez isso, deixa seu like e deixa um comentário aqui também, pra poder saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Tá não terminando o vídeo, tá? Só peguei o ganchinho pra eu poder falar. Mas enfim, né? A questão central desse vídeo é que, de fato, eu desisti de procrastinar de muitas coisas, de outras ainda não, mas isso aqui, principalmente, é uma coisa que eu decidi tirar esse projeto da gaveta e, de fato, fazer isso. Me pegou muito por uma frase, tá escrito: 2026 começou numa quinta para mostrar que recomeços não precisam esperar às segundas-feiras. Isso é muito real, porque justamente essa questão da procrastinação, eu sempre fui do tipo do, não, vamos deixar pra segunda. Não, segunda-feira eu faço. Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo aquele curso. Segunda-feira eu começo aquilo. E, tipo, a gente não precisa esperar até segunda-feira pra poder fazer a coisa perfeita. É claro, é legal, é interessante, né? Você, sabe, começar a semana de bem. Até uma frase que eu gosto muito, que eu gosto de tentar seguir isso, mas eu não consegui, né? Como tudo é com o passar do tempo, que a gente vai aprendendo, a gente vai colocando em prática. Que a Luna Carolina fala muito sobre a segunda começa no domingo, sobre como a gente tem que organizar a nossa semana no domingo para segunda-feira a gente já começar ela da forma ideal. E nem sempre a gente vai conseguir começar da forma ideal. Então, assim, se você começar na quarta, começa na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, enfim. Dá um jeito, só começa. Só, tipo, vai lá e começa. Porque senão você não vai sair do lugar. Assim como eu não estava saindo e eu peguei e falei assim, cara, não vou. Eu ia colocar pra amanhã. Só que, assim, amanhã eu vou ter um monte de coisa pra fazer. Eu ia acabar não fazendo, acabar procrastinando mais aí. Então, assim, eu não tô afim de esperar segunda-feira, então eu vou pegar e tô me jogando, já tô fazendo isso aqui, sabe? Às vezes a gente fica muito preso, como eu falei, nessa questão do perfeccionismo, eu principalmente, e a gente acaba não fazendo as coisas por medo de não estar perfeito, de não estar fazendo. E justamente era o que estava acontecendo aqui, então por isso que eu falei, já repeti, vou falar de novo. Talvez não esteja na melhor forma como deveria aparecer para poder finalizar o meu primeiro vlog, mas eu preciso fazer isso aqui, eu preciso começar a criar para de fato ser esse criador, para de fato começar a criar alguma coisa e não queria deixar mais para depois. Então, basicamente é isso tudo. Talvez você tenha ficado um pouco mais perdido do que eu mesmo, porque eu falo muito e são muitos pensamentos, são muitas caixinhas que vão se abrindo aqui. E por isso que eu falei que é o que eu for pensando, o que eu for aprendendo, mas no flow eu vou trazendo pra cá.
E é isso, quero compartilhar mais minha visão de mundo com vocês, né? Vou falar um pouco mais aqui sobre marketing, sobre branding, sobre coisas no geral que me saltam aos olhos. Vou falar um pouquinho do trabalho, vou falar um pouquinho de mim. E se você chegou até o final desse vídeo, que bom, fico muito feliz. Não sei muito bem como terminar esse vlog, mas sinto que agora vai. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido e um beijo, até a próxima.